Olá, olá, visionários! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Pod Mentoras, onde a gente vai trazer um tema muito importante, que é como descobrir o seu propósito. Afinal, esse é um podcast que nasceu com duas missões, que é justamente desmistificar essa questão que os mentores são falsos, são enganosos, estão aí para tirar o dinheiro e realmente mostrar os profissionais de verdade que estão aqui vivendo por um propósito e impactar vidas. E a segunda missão é alavancar, trazer voz para as minhas mentoradas, honrando todas elas e mostrando que sim, existe mentora de verdade. E para a gente dar início a esse podcast que tem esse tema incrível, eu tenho duas convidadas especiais. Uma delas que fala sobre a identidade da mulher, que traz essa essência com leveza, que é terapeuta holística. E minha mentorada também, é claro que a gente está desenvolvendo uma metodologia única para impulsionar as mulheres e mostrar que sim, dá para ser uma profissional, uma mãe, uma mulher de uma forma leve. Então eu trago aqui com a gente hoje ela, Catiele Reis. Seja muito bem-vinda. Oi, Ana, que honra estar aqui. Muito obrigado, gratidão por confiar no meu trabalho, gratidão por confiar em mim e acreditar muitas vezes que nem eu acreditei, tá? É sobre isso, gente. Ser mentora, a gente tá sempre acreditando uma na outra e vendo o potencial que muitas vezes a gente não vê. E é por isso que eu já vou apresentar também a minha segunda convidada, que é ela que está comigo aí desde o início dessa jornada, desde o mês de abril, onde ela começou a realmente querer ir para o digital, querer se descobrir, querer encontrar o seu propósito. Ela que hoje é mentora de posicionamento e está alavancando aí as empreendedoras para ser mais vistas, reconhecidas pelo digital, trazendo a essência de uma forma autêntica. Apresento aqui a Julie. Seja muito bem-vinda. Oi, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme, é uma honra poder estar aqui fazendo parte desse momento, compartilhando essa experiência junto com você e com a Cati. E assim como a Cati disse, faço dela as minhas palavras, porque a Ana muitas vezes acreditou em mim mais do que eu mesma. E hoje estamos aqui, né, com essa experiência incrível, não apenas como mentorada, mas também como uma mentora, né? Muito obrigada, Ana. É um prazer imenso estar aqui. É viver o propósito, gente, porque o propósito é muito além do que a gente imagina, né? As pessoas até pensam que é algo clichê, meu Deus, só ficam falando de propósito e tal, de propósito. Tem gente que até acredita que não existe propósito, que fala que é só uma balela, que é só para você ficar dizendo, inventando ou enfeitando algo. Mas o propósito é muito além disso. O propósito é você ser você mesma, fazendo aquilo com o seu coração, com a entrega. E ser mentora é você fazer com o coração, é você servir, é você olhar. E muitas vezes eu até faço essa pergunta dentro das mentorias. O que você faria até de graça? Propósito é isso. E para a gente encontrar o nosso propósito, a gente precisa entender o que é propósito também. Então, eu vou te fazer essa pergunta, Cati. O que significa propósito para você? Ana, para mim, propósito está muito ligado ao servir. Nós fomos criados neste mundo para servir, né? Se nós formos viver como a imagem e semelhança de Jesus, ele esteve aqui para servir. E o nosso propósito, ele está ligado ao servir, ao fazer o que eu faço sem esperar nada em troca. E quando eu trago isso e eu vivo o meu propósito, eu vivo de uma forma diferente. Que eu escuto realmente o chamado que está dentro do meu coração. E tudo coopera para o bem quando eu vivo o meu propósito, o meu chamado que está dentro do meu coração. Exato. E é incrível porque o propósito não é sobre enriquecer. Muitas gente fala assim, quem tá seguindo o propósito vai ser uma pessoa rica. O propósito é sobre prosperar. O propósito Exatamente. É você saber que vai existir os momentos desafiadores, sim. Que vai existir vontade de desistir. Mas o propósito fala muito mais alto do que sua preguiça. O propósito fala muito mais alto que a sua vontade de não fazer. O propósito, ele arde no seu coração sem muitas vezes se entender. E aonde que está o propósito? Muitas vezes no sonho. Que você não se permite sonhar, que você não permite olhar. Nossa, mas é impossível, não vou conseguir. E muitas vezes o propósito ele está, sim, vinculado ao nosso sonho.
E eu quero saber de você, Julie, o que significa propósito para você também, ter essa sua visão? Eu acredito que o propósito é muito além do que um simples objetivo, do que uma simples meta. O propósito é uma razão clara pela qual você levanta da cama todas as manhãs. É aquilo que quando você acorda, está ardendo no seu coração e você não vê sentido em não fazer aquilo que você faz. Então, o propósito é isso, é ter uma razão clara para você levantar todas as manhãs e fazer algo que faz o seu coração arder. O propósito é isso. E claro, como a Kati disse, né? Deus nos criou, cada um de nós, com um propósito. Então, é para isso também que estamos aqui, né? Para servir. Para servir, para seguir o propósito. E existem grandes diferenças entre o destino, entre propósito, entre missão. E é importante a gente distinguir essas diferenças. Muitas vezes a gente fala assim, o destino vai me levar a tal situação, o destino que vai fazer com que eu chegue, vou deixar o destino me guiar. O destino é assim aonde você vai chegar, mas para que você chegue até o destino, precisa existir uma missão. A missão o que é? É a sua profissão, é ali onde você está servindo. A missão é o que você serve. E o propósito vem do porquê você está fazendo essa missão, do porquê que você está servindo para chegar nesse destino final. E é o que muitas vezes, na verdade, em todas as vezes, é o que faz sentido na vida. É o que dá sentido pra gente na vida, é ter um propósito. É sonhar além, é buscar além. Porque alguém sem propósito é alguém sem sonho. E se alguém não tem um propósito, não tem um sonho, por que eu vou levantar da cama? Por que eu vou me movimentar? Por que eu vou buscar coisas diferentes? Por que eu vou buscar servir? Você tá bom aqui? Eu quero saber, Kati, qual que foi a sua virada de chave para buscar o seu propósito? Eu digo que foi quando, no momento que eu estava extremamente no caos, extremamente perdida, vivendo extremamente a vida dos outros, a vida do outro na minha vida. E eu não estava vivendo o meu propósito, e minha vida era pesada, Ana. Eu falo que quando a gente vive o nosso propósito, a gente acorda de uma forma diferente. A gente come de uma forma diferente. A gente dorme diferente. A vida é muito mais leve. Então, se tem algo pesado na sua vida, quer dizer que você não vive o seu propósito. Ou você vive a vida de alguém, um propósito e um sonho de alguém, e não olha para si mesmo, ou você se compara muito com outro, né? Ana, eu honro a tua vida, eu acho lindo a tua história, lindo, mas é o teu propósito. Eu não posso seguir a mesma receita de bolo que você, porque é a tua história. E aí eu fico me comparando e vivendo a sua vida, de repente, porque é uma pessoa que eu me inspiro, e eu não vivo a minha. Não dá certo pra mim, porque a minha história é diferente, os planos de Deus pra mim são diferentes. E a virada de chave para mim foi no momento que eu estava extremamente perdida. Num dia que eu cheguei, num domingo à tarde, e eu olhei para a parede do meu quarto e falei, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto de fazer, não sei o que me faria feliz nesse momento. Eu tinha tudo, eu tinha uma casa boa, eu tinha um carro, eu tinha um emprego, empresária. Tinha tudo, mas eu senti um vazio gigante dentro de mim. Era pesado, eu não me alimentava bem. Né? Por anos tomei antidepressivo e ansiolítico. Sentia muita dor no estômago. E aí era muito pesado para mim. Eu falei, mas alguma coisa não tá certo. Deus já tinha me dado um chamado muito forte no meu coração. E por muito tempo eu havia fugido, vivendo a vida do outro. Tentando resolver a vida de todo mundo. Mas a minha ninguém resolvia. Porque a gente nasce sozinho. A gente vai morrer sozinho, gente. Enquanto eu não levantar e não ir atrás, não buscar minha identidade, buscar quem eu sou, buscar quais são os meus valores, o que me faz feliz, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai vir me salvar. Enquanto eu não resolver sair desse lugar de vítima, ninguém vai fazer isso por mim. Essa foi a minha grande virada de chave. E acredito até, Kati, que foi nesse momento que você viu que nada tinha sentido. E a gente volta a retomar o que eu acabei de comentar. Não tem sentido naquilo que você está fazendo. Você não vê futuro. Você não está entendendo. Você não se entende. E aí você se perde. E aí você começa a fazer coisas que não faz sentido com você. E aí você começa a culpar o outro. E aí você começa a
transbordar, falar coisas negativas, ruins, porque tá todos os sinais o tempo todo te avisando. Por isso que você começa a ficar com ansiedade, por isso que você se torna essa pessoa irritada, por isso que você se torna essa pessoa que se sente perdida e acaba tentando preencher com vazios que não são para você, com coisas que não fazem sentido. E ser mentora é justamente trazer esse olhar que a pessoa ela pode ser ela mesma, dentro da sua essência, dentro da sua identidade. Nós, como mentoras, a gente inspira muito, mas inspirar para mostrar que é possível ela chegar onde ela deseja, mas para nenhum momento falar assim, você tem que ser igual eu, para nenhum momento barrar a identidade dela. Ser mentora é você se conhecer e respeitar o processo do outro e ajudar o outro nessa jornada de se conhecer também. Independente de qual seja o nicho. Independente se você fala sobre posicionamento, sobre marketing, sobre liderança, sobre terapia, sobre qualquer área que você for trazer. Todo mundo tem a sua forma de trazer autêntica. É aí que a gente consegue trazer o nosso diferencial e entender que vão existir sempre pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Mas como a gente não existe ninguém. Então é trazer essa nossa autenticidade, trazer a nossa história. E eu pergunto agora para você, Julie, como que foi essa tua história, essa tua jornada de começar a olhar para aquilo que não estava mais fazendo sentido para você e começar a se atentar aos sinais do seu propósito? O que mais me incomodou, né, foi a insatisfação. Não estar satisfeita com a vida que eu levava. E, obviamente, não ter sentido, viver uma vida sem sentido. E eu sempre senti muito forte no meu coração que eu podia mais, que eu poderia fazer mais. Sempre senti muito isso. Você pode mais, você pode buscar grandes coisas, coisas melhores. E a partir desse momento que eu comecei a me sentir completamente insatisfeita com a minha vida, de maneira geral, sem tirar nem pôr, de maneira geral, eu comecei a ter ansiedade, muita ansiedade, isso começou a me fazer mal. Mas aí que veio o momento de tomar as decisões. Quais decisões que vão me tirar de onde eu estou? E foi o que eu fiz. Tomei decisões e de lá para cá, graças a Deus, a partir do momento que eu entendi qual era o meu propósito, tudo começou a fluir e hoje estou aqui. Exatamente. E o propósito está muito ligado àquilo que a gente faria até de graça, como eu iniciei aqui no podcast. Então eu trago dentro da mentoria, né? O que você faria até de graça? Me fale 5 coisas que você faria até de graça. Porque o propósito é esse chamado que vem da essência, que vem de quem você é. Aí chega um ponto que você está sendo paga para ser você. É aí que está o propósito. É aí que está o extraordinário. Porque é algo tão natural, tão da sua essência, do que você veio para fazer aqui na Terra. Que é justamente isso, né? Cada um nasce com um propósito. Quando você está alinhado a ele, as coisas fluem. E você é pago para fazer aquilo que você gosta de fazer de uma forma natural. Seja você ensinando, seja você vendendo algum serviço ou algum produto. Você gosta daquilo. E aí que vem o quê? O servir. Porque aí você não espera nada em troca, porque é algo natural seu. E eu volto a retomar o que eu falei antes. Nem toda pessoa próspera é rica. Mas toda pessoa que vive... Nem toda pessoa que tem um propósito é rica. Mas toda pessoa que vive um propósito é próspera. Que nunca vai faltar. Porque você está alinhado. Quando você está alinhado ao seu propósito, as coisas que você pede, as coisas que você deseja não vêm até você. Porque as coisas que você pede, que você deseja, vai ajudar você a cumprir o seu propósito. E agora eu quero que você, Kate, fale aqui pra gente quais que são os passos práticos pra gente realmente descobrir qual que é o nosso propósito, então. Eu digo muito que o nosso propósito está dentro do nosso coração. Ele já está dentro do nosso coração. A gente já nasceu predestinado a isso. Ele já nos chamou. E para mim poder ouvir o meu coração, eu preciso silenciar. E que eu acho que a maior dificuldade hoje de todas as pessoas é silenciar o coração e a mente para ouvir o que está ali dentro. Para ouvir o que precisa ser feito. Às vezes tem algo tão grande tocando no meu coração e eu fujo. Eu fujo porque eu tenho um apego gigante em agradar os outros, mas eu fujo.
Então, eu não consigo silenciar. Então, o primeiro passo é começar a silenciar, tirar um tempo só para você. Tirar um tempo só para você, ouvir o seu coração, faz uma meditação. É o primeiro passo, né? Sem contar também, claro, sempre buscando a palavra, um direcionamento. Que é uma palavra nunca vai deixar de existir. Né? Ela tá ali e ela precisa ser usada e abusada. Eu digo que tem que ler ela de cabo a rabo, né? Então, o primeiro passo seria silenciar a nossa mente e o nosso coração para ouvir o nosso propósito. Entender quais são os meus valores e quais são meus valores inegociáveis. Que aí eu sei que se eu tô num lugar ao qual faz eu escolher entre o meu valor e alguma coisa que não me pertence, eu sei que aquele lugar não me pertence, que eu preciso fazer uma escolha de sair dali, entender a ambiência, né? E principalmente saber que existe uma ordem: Deus, família e trabalho. Então, Deus, eu, família, trabalho. Então, eu preciso respeitar essa ordem. Então, eu em primeiro lugar, silenciar, não importa a situação. Julie, com certeza a tua rotina também era agitada, tá? É. Com certeza o ambiente em que você está inserida demanda muita atenção. Família, filho, demanda. Mas você não ia ouvir o seu propósito e o seu coração se você não silenciasse. Se você não buscasse essa parte. Exatamente. É esse silêncio que faz com que a gente escute os sinais. Quantos sinais a gente tem no nosso dia a dia, mas a gente tá tão no automático, a gente tá tão executora, querendo fazer, querendo abraçar o mundo, querendo ter resultado, querendo ter dinheiro, e aí não escuta os sinais, não observa os sinais. E eles estão aí o tempo todo. E além de se escutar, eu acredito muito que o propósito também vem do movimento. É se escutar, é se conhecer, é olhar para dentro de si, mas é fazer esse movimento também. Porque muitas vezes a gente não encontra o nosso propósito porque a gente não sabe quem a gente é. E aí, quando a gente para se escutar, quando a gente dá essa pausa, a gente começa a se conhecer. A gente começa a se escutar. Mas aí a gente precisa fazer um movimento. Escolhas. Movimento, escolhas pra quê? O que eu gosto, o que eu não gosto? Como que eu vou descobrir isso? Movimento. A melhor forma de você se conhecer, saber o que você quer, é começar descobrindo aquilo que você não quer. É o que eu sempre falo. Aquilo que você não quer pra você. E como que você faz isso? Movimento. Mas pra você saber o que você não quer, você tem que olhar pra você primeiro, pra saber o quê? Quem é você? Pra saber quais são seus valores inegociáveis, pra saber o que vai fazer sentido pra você ou não. Pra saber aonde você quer chegar. Aquilo que eu tô fazendo hoje vai me levar aonde eu quero chegar amanhã? Será? Então, é esses movimentos que vão trazendo essas descobertas de si mesmo. E aí sim você começa a caminhar rumo a esse propósito, rumo a esse objetivo, ao seu ser, de fato. E você, Julie, o que você traz pra gente como uma prática aí pra descobrir o propósito? Como que foi pra você descobrir o seu propósito? A primeira coisa, eu acredito que seja indispensável, é refletir, parar para pensar. O que eu faria até de graça, como diz a Ana Ju? O que me faz sentir realizada? O que eu gosto? O que eu não gosto? Eu sempre falo isso, você sabendo o que você não gosta, já te dá um direcionamento. E a partir do momento que você identifica o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá satisfação em fazer, comece a buscar pessoas, conexões, lugares, ambientes que te incentivem e que te alavanquem a você cada vez mais estar dentro desse propósito que você está percebendo, né? Exato. E até eu gosto de comentar sobre a sua história, Julie, porque você quis sempre ser professora, né? Sim. Então, existia esse propósito na pedagogia. E hoje você é professora também, né? Além de mentora. Está aí nesse meio da faculdade, está fazendo essa formação, especialidade. Mas hoje já não faz mais sentido esse ramo. Mas você consegue entender que não é porque você não está vivendo o seu propósito, mas talvez só não está vivendo ele da forma como deveria ser?
Porque até vou trazer um exemplo de um podcast que eu escutei. A caneta, ela pode ser usada para prender o cabelo ou para escrever. Só que quando ela é usada para escrever, ela cumpre seu propósito. Traz a história, traz ensinamentos. E quando ela está sendo usada para prender o cabelo, ela também está sendo útil, também está cumprindo a sua função, mas não está alinhada com o seu propósito. E aí, o que acontece? Não prospera tanto, não está num fluxo onde as coisas vêm de uma forma mais natural. E aí que eu trago. A Julie, ela tá no propósito dela, mas ela tá trabalhando de uma forma que não está realmente alinhada. Porque a gente é bom em tudo. Ainda mais quando a gente começa a buscar conhecimento, ainda mais quando a gente começa nesse processo de evolução. A gente cozinha bem, a gente cuida bem do nosso filho, a gente ensina bem, a gente acolhe os nossos amigos. A gente faz tantas coisas, mas nem tudo é o que tá alinhado ao nosso propósito. Sim. E o interessante de tudo isso que eu quero compartilhar com vocês é que, como a Ana Ju falou, o sonho de ser professora, de ensinar algo às pessoas, eu sempre tive. Mas eu precisei estar dentro de uma escola, dentro de uma rede de ensino, para mim entender o que eu quero e o que eu não quero. Para mim entender a minha paixão por pessoas, mas nos lugares certos. E como diz o ditado, nos lugares certos você brilha diferente. Então, esse processo de ser professora, de estar numa escola, também me trouxe clareza de saber exatamente o que você quer e o que você não quer. E hoje é dia dos profs, né? Hoje é dia dos professores. E eu podia estar comemorando de outras formas, assim como eu iria comemorar. Mas o meu coração, o que ardeu mais forte, foi estar aqui. Por quê? Porque é propósito. Exato. E olha que incrível isso, porque tudo que você está vivendo hoje, tudo que você aprendeu, não é descartável. Não. Mas tudo que você viveu, tudo que você precisou aprender, vai te levar cada vez mais próximo ao seu propósito. E isso se você estiver disposto. Isso se você aceitar realmente viver esse propósito. Ou não ficar relutante e achar que é impossível demais, ou que está distante demais. E aí que a gente vem também com a importância de a gente estar nos ambientes certos. Nos ambientes certos, a gente brilha diferente. Sim. Então, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Mas primeiro, a gente precisa reconhecer, honrar a nossa história também. Sim. Então, tudo vai agregar à nossa caminhada. Mas ter esse olhar principalmente interno, esse olhar para a nossa identidade, não é mesmo, Kate? É exatamente isso. Digo que a ambiência, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Que tal? Como é que estão? Como é que tá a minha ambiência hoje? Se as pessoas estão me levando para o próximo nível ou estão me apenas sugando? As mesas que eu sento hoje, eu me dou mais ou eu recebo mais? Às vezes a gente precisa trocar de mesa. E por que é tão difícil trocar de mesa com facilidade? Né? A gente se apega demais, a gente tem medo. A gente não toma a coragem de ir para o próximo nível, porque a gente se apega aos ambientes, se apega às situações, se apega em satisfazer as vontades das pessoas ou as expectativas do outro, né? Principalmente quando eu digo que está ligado à família. Viver a vida do outro, né? Igual você falou. Exatamente. Eu digo isso porque eu vivi um sonho da minha mãe, né, Ana? Tu conhece. Então, eu abri uma empresa porque era sonho dela e há alguns anos eu fiquei em função disso porque eu tinha estudado para isso, né? E tinha me formado e estava lá vivendo e estava dando certo. Mas existia uma coisa que era... Não existia o meu propósito. Não fazia sentido. Não fazia sentido para mim. Exato. E o propósito precisa fazer sentido. E quando não faz sentido, não está alinhado. E uma coisa que vai acontecer quando você começa a se alinhar com o seu propósito é os desafios. Exatamente. É o medo, é a incerteza. Será que vai dar certo? Será que é pra mim? Pode ter certeza que o propósito não vai vir livianinho. Não. Que o propósito não vai vir, tá aqui tudo pra você. O propósito vai te testar. Você tá preparado pro propósito que vai te testar? Ele vai te levar pra lugares desafiadores. Ele vai espichar o seu elástico. Ele vai te trazer para fazer coisas que você nunca fez. Por quê? O resultado que você ainda não tem é devido às coisas que você ainda não fez. E o propósito exige mais.
E aí vai vir o medo, a insegurança. E todo esse desafio para a entrega desse propósito. E qual que foi o seu maior medo de aceitar o seu propósito, Julie? Qual que foi o maior desafio para você? O maior desafio, eu acredito que ao longo da jornada nós nos deparamos com vários desafios. Mas o meu foi a esticada de elástico mesmo, sabe? Se permitir deixar a escola uma semana para viajar, para estudar, ficar longe do filho. Também vem as críticas, né? Então, tem vários desafios, sim. E eu acredito que diariamente vêm os desafios. É todos os dias. Mas eu vejo os desafios como uma oportunidade. Uma oportunidade de você aprender com aquilo e de você crescer. Porque tudo na nossa vida vem para nos ensinar alguma coisa. Às vezes nós olhamos para desafios como problemas e damos uma carga negativa para eles que eles não têm. A partir do momento que você entende que o desafio também está te ensinando e que você está aprendendo algo com a situação, fica mais leve. Então, isso é algo que eu trago para a minha vida. Os desafios estão me ensinando o tempo todo. E tive o medo, né? O medo, muitas coisas a gente faz com medo mesmo, porque também é necessário entendermos que o medo faz parte do processo. A única coisa que nós não podemos fazer é deixar que ele nos paralise. Então vai ter algumas coisas que sim, você vai ter que fazer com medo mesmo. E dos desafios é entender que eles são oportunidades e que eles estão ali para te ensinar alguma coisa. Exato. E isso fala muito sobre o mindset, a forma como a gente olha para as coisas na vida também, né? Porque quando eu comecei a minha caminhada, eu também fui muito barrada, tive vários desafios. Meu pai falava que eu ia passar fome, eu era mãe nova, não tinha onde morar, tinha que sustentar um filho. Mas o chamado começou a arder no meu coração. E eu não comecei como mentora. Eu comecei indo para o marketing, para hoje estar como mentora. Porque o chamado, ele vem silencioso, ele vem de uma forma trazendo cada vez você mais próximo. Ele vem de uma forma que é possível você aceitar ele naquele momento. Mas ele vai testar. Então, eu lembro que quando eu vim para o meu chamado para o marketing, eu tive esse primeiro impasse, primeiro desafio. Será que eu vou conseguir? E se não dá certo? Quem que vai estar me apoiando? E se não dá certo? Será que eu vou conseguir sustentar? E se não der certo? A gente fica muito com esse questionamento. Sim. Mas e se der certo? O que acontece se eu não desistir? O que acontece se eu não desistir? E se der certo? Qual que é o sentimento que você quer ter? Como que você se vê daqui a 5 anos? Essa pessoa realizada, essa pessoa feliz? Ou essa pessoa que deixou o medo dominar? Porque se eu tivesse, há 3 anos atrás, deixado o meu medo dominar, isso aqui não seria real. Mas o que aconteceu? Eu parei de focar nos desafios também. O desafio a ensina, o medo ensina, mas eu parei de focar neles. Eu foquei onde eu queria chegar. Porque o principal ponto é você entender que a condição que você tá não determina o seu destino. Mas quando você olha para o objetivo final, quando você olha na frente onde você quer chegar, você vai de peito, entendeu? Às vezes eu me vejo assim como um touro, assim, derrubando tudo. Porque eu sei onde eu quero chegar. Então vai vir medo, vai vir insegurança. Ah, vai acontecer de estar numa live e não ter nenhuma pessoa na live. E eu vou estar ali fazendo a live. Entregando o melhor. Exato. Vai acontecer de eu me atrasar, vai acontecer de quebrar uma unha no último podcast, quebrou a unha. Mas eu sou um touro e eu foco no objetivo. Então, olhar para o propósito é sentir o que arde no seu coração e olhar para esse objetivo final. Como que você se imagina? Onde que você quer chegar de fato? E qual que são as principais experiências que a gente pode ter, as principais situações que podem instigar a gente conseguir olhar para esse propósito, Kati? Olhar. Você falou do touro, Ana, mas eu olhei no teu colar aí e significa muito a águia. A águia, sim, exatamente. Porque a águia, ela foca no objetivo e nada. Não ela para até tampa os ouvidos e nada para ela.
Entendeu? Então, a insegurança e o medo sempre vão estar no nosso coração. E com certeza, o nosso chamado, o nosso propósito, ele está no nosso coração desde que a gente nasceu, como eu já falei. Mas por conta de situações externas, a gente não ouve, a gente não dá razão para ele. Por quê? Por conta do medo, da insegurança. Como assim? Como assim? Eu vou largar a minha empresa aqui que tá dando tudo certo e vou recomeçar do zero. Por isso que nada. muitas vezes nós somos consideradas loucas. Loucas? Mas eu sempre falo que eu queria que as pessoas tivessem um pouco da nossa loucura. Para elas entenderem o quanto é extraordinário a gente poder viver fora da bolha, né? Não naquele mundinho preto e branco. Até desculpa te interromper, Kátia, mas eu preciso falar isso agora. Eu sempre trago isso muito nas minhas lives, eu já falei várias vezes. É como se você saísse de um mundo preto e branco e enxergasse um mundo colorido. E a partir do momento que você vê alguma coisa, não tem mais como você desver. Aí tudo passa a fazer sentido. Você sai daquele mundinho preto e branco, daquela coisa escura, daquela bolha, e você começa a ver que existe algo extraordinário do outro lado. Aí você voa como uma águia e não como um pato, né? Exatamente. Porque quem nasceu para ser águia nunca vai ser pato. Nunca vai ser pato. E você começa a dar valor para a simplicidade das coisas. Você começa a ver as coisas agindo nos pequenos movimentos. Os sinais. Os sinais estão aí o tempo todo, né? Quando eu vim embora para cá, gente, eu larguei tudo lá, eu não tinha onde morar, eu não conhecia nada, nem ninguém aqui, né, em Cascavel. E tudo foi acontecendo. Eu falei, caraca. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Em nenhum momento eu fiquei angustiada. O meu coração tava leve. Eu falei, que doido isso. Tipo, na minha vida nunca isso aconteceu. E aí foram chegando pessoas e foram chegando situações que foram acalmando. Então, assim, é um processo de entrega total. Está disposto realmente a perder tudo hoje para ganhar tudo depois? Você veja, Deus nos cobra humildade no coração. Enquanto a gente não trabalha isso, a gente não recebe. A gente não recebe. Está disposto hoje, Júlia, a perder tudo para você receber tudo em dobro amanhã? Você sabe o que está de maior te esperando lá na frente? A gente tem, às vezes, medo de se desapegar de um carro, porque foi tão sofrido eu consegui conquistar ele, mas eu não sei que tem depois o carro muito melhor, o carro dos meus sonhos me esperando, tá ali na frente, tá aqui, ó, atrás dessa porta. A Ana Júlia falou isso pra mim ontem. Kati, o teu sonho tá ali, ó. Tá ali. Para de olhar pra esse aqui que tá te atrasando. Como que é, Ana Ju, a frase que eu te mandei esses dias? Me ajuda a lembrar. Tem um oceano inteiro te esperando. E você está nadando em uma poça de água. De água. É uma coisa assim, nesse sentido. Eu acho que é exatamente isso, Kati, que você disse. É sobre ter um oceano inteiro te esperando e você tá olhando só para a poça de água, né? E começar a observar na simplicidade, nos pequenos detalhes, coisas que estão dando sinais que você está no caminho certo. Porque o caminho errado, ele vai te dar sinal que alguma coisa vai ser pesada, você vai sentir. Então, se tem algo pesado hoje, quer dizer que você precisa olhar para isso, né? O que eu preciso rever, o que eu preciso aprender, o que eu preciso deixar para trás. Porque, às vezes, falta de perdão, raiva, mágoa também nos prende. Então, eu preciso deixar algumas coisas para trás para dar o próximo passo. Também, isso é muito importante. Exato. E isso tudo vem do autoconhecimento. É indispensável a gente desassociar isso. Porque o propósito está muito vinculado a se conhecer. E também a conhecer pessoas que vão te mostrar uma possibilidade, um caminho. Porque hoje você deve estar se perguntando, mas o que é o meu propósito? Como seguir ele? Será que é possível? Eu digo uma coisa que eu fiz na minha jornada. Eu também me sentia perdida e sentia que talvez não fosse possível, que era grande demais pra mim. Afinal, existiam tantas pessoas medianas, medíocres, talvez eu fosse mais uma. Talvez eu não fosse essa pessoa que ia viver o extraordinário nessa vida. E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas onde que eu quero chegar? Será que é possível? Comecei a fazer o processo de modelagem, olhar para as pessoas que já chegaram aonde eu quero estar, me conectar com pessoas que fossem me trazer ideias, que fossem me trazer inspiração e mostrar que é possível chegar onde eu desejo estar. Sair
dessa bolha aonde eu acreditava que não fosse possível. Me permitir sonhar. Porque eu vejo que hoje muitas pessoas não se permitem sonhar grande. Não se permite sair da caixa. Não se permite fazer algo que nunca fez na vida. Então, é se permitir sonhar, se permitir sair da caixa, se permitir se entregar e se autoconhecer. O propósito começa pelo autoconhecimento. E me conta aqui, Julie, você acredita que todo mundo tem um propósito? Eu acredito que todos nós temos um propósito, porque Deus nos criou com um propósito. Ele não nos colocou aqui à toa, não nos colocou aqui pra gente vir aqui, dar uma passeadinha e tchau. Deus nos criou com um propósito. Cada um de nós temos um propósito. É o que eu acredito. E entra muito o que você falou, né, Ju? O autoconhecimento. O que faz sentido para mim. Mas existem pessoas muito fechadas. Algumas também nem acreditam em propósito, né? Mas a partir do momento que você entende, que você identifica, que você sim, você tem um propósito, tem algo maior e tem algo sim que vai fazer o seu coração bater mais forte, que vai te dar prazer em você levantar toda manhã, tudo muda. Você sai do mundinho preto e branco, como eu falei, e vai para o mundo colorido. Então eu acredito que sim, todos nós temos um propósito. E se você tem algo que às vezes está incomodando, né? Não está satisfeito, não está contente com a vida que leva, é porque talvez você precisa silenciar, olhar para a situação e ver o que você precisa fazer para se conectar com esse propósito, para se conectar com pessoas e ambientes que te façam ter mais sentido, né? Que faça você ter mais sentido e ver mais sentido no que você faz. Exato. E tem pessoas que, na verdade, ainda não têm essa chama no coração, né? Sim. Esse chamado. Mas porque elas não estão abertas. Se permitir. Então quando ela tá aberta, quando ela fala assim, mas qual é o meu propósito? Eu lembro, há 4, 5 anos atrás, eu perguntava pra mim, todos os dias, pra mim e pra Deus, qual é o meu propósito? Eu lembro que eu tinha o meu mapa dos sonhos lá, viagem de avião. Na época, eu queria fazer uma hamburgueria vegana. Que se você não sei se vocês sabem, mas eu fui por 2 anos vegetariana. Eu fiquei 2 anos sem comer carne. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso acolher essas pessoas, eu faço um hambúrguer vegetariano maravilhoso. E eu queria empreender no ramo de hamburgueria. E eu tinha esse meu mapa de realizações, que eu queria fazer essa hamburgueria, que eu queria viajar muito e ter a minha casa pequenininha com o meu marido. E hoje eu vejo que não saiu muito daquilo. Mas que hoje eu penso muito mais grandioso, hoje eu me permiti. Mas começou lá, com aquele desejo de que eu posso viajar, eu posso empreender, eu posso fazer diferente. E quando a gente não sente isso, é aí que a gente vem com essa questão de silenciar-se e mudar os ambientes também. Porque o que acontece? A gente entra em depressão. Infelizmente, pessoas com depressão não têm propósito. Pessoas com depressão não têm sentido na vida, né? Simplesmente existe, né? E não vive. Eu sempre falo isso. Estar aqui na Terra, ter essa oportunidade, é muito mais do que você simplesmente existir. É sobre você viver. E viver tem os seus anseios, os seus medos, mas é algo que vale muito a pena. Eu acredito que lá no final da nossa jornada, a gente tem que olhar para trás e pensar, poxa, olha tudo que eu vivi, olha tudo que eu fiz, essa vida valeu a pena. Então, é sobre não apenas existir, mas se permitir viver a vida de verdade, sabe? Exatamente. Com o coração ardente, sempre ardente, buscando viver e cada vez mais realizar o propósito que Deus colocou no nosso coração. Exatamente, e entender que a nossa vida importa. Sim. A minha vida importa. E se eu morresse amanhã, como que seria? Será que eu cumpri o que eu vim para cumprir? Que legado que eu vou deixar? Essa é uma pergunta forte. E essa pergunta que fez eu fazer muito movimento na minha vida. E se eu morrer amanhã, como é que eu vou deixar? Eu deixei aquela pessoa que ficou... Como você lembrada? Como que eu vou ser lembrada? Qual que vai ser o meu legado? Sim. Né? Isso é muito, muito forte. E voltando ao que você estava falando sobre as pessoas não se permitem sonhar, e realmente não se permitem. Sabe por quê? Porque a gente dá muita limitação. A gente acha que a gente precisa de muito dinheiro. Então a gente
cria muito sonho com dinheiro. A gente limita o nosso sonho por conta do dinheiro, gente. Sim, Isso é surreal, assim. E eu sempre faço uma pergunta. Como você viveria hoje? Como você gostaria de viver hoje se o problema não fosse o dinheiro? E tem pessoas que, mesmo assim, não se permitem pensar nessa pergunta. Tipo assim, para, Kátia, tá louca? Como assim? Não tô dizendo que a gente não precisa de dinheiro. Mas você entende que se o dinheiro não fosse o problema, realmente eu escolheria viver dessa forma? Foi o que a Nádia falou sobre a prosperidade. Exatamente. A prosperidade é você ver sentido e encontrar paz no que você faz. Esses dias eu saí com meu marido e com meu filho comer espetinho. Eu até comentei com meu marido, falei para ele, nós 3 sentados numa mesa, bem menor que essa, e eu olhei pro meu marido e falei assim, isso aqui é prosperidade. Isso aqui é prosperidade. Paz, sentido no que você faz, com as pessoas que você ama, e não tem a ver com dinheiro. Entende? Então, prosperidade é isso, é você ver paz e sentido no que você faz. Exato. E pra gente se tornar uma pessoa que a gente foca muito no dinheiro, né? Mas pra gente, de fato, se tornar uma pessoa rica, a gente precisa ser próspera. Exatamente. Porque o que adianta eu ter a minha casa, eu ter o dinheiro, eu ter tudo aquilo e chegar no final lá, olhar pra tudo isso e não ver sentido? E não tá feliz? Quantas pessoas que têm uma história assim, que chegam no final, que chegam lá com todas as suas realizações e não vê sentido? Não vê com quem que vai compartilhar essa felicidade? Com quem que vai ter essa troca? Com quem que vai dividir essa história? Tipo, olha de onde eu cheguei, eu tô aqui. Porque não foi construído com propósito, foi construído focado no dinheiro. Então não se sustenta. Algo que eu sempre falo, aquilo que não vem de você, aquilo que não é de você, não se sustenta. Seja no propósito, seja nas redes sociais, seja no seu trabalho, seja no relacionamento, seja como mãe, não se sustenta se não vem da sua alma, se não vem da sua essência. Não tem como sustentar. E eu trouxe justamente esse tema porque ser mentora é um propósito. Porque vai ser desafiador, vai ter os momentos difíceis, vai ter os momentos que você vai ter que ser a base na vida de alguém. Eu não digo que a gente vai ser aquela pessoa que vai ser mãe, que vai estar tudo pra ali. Mas é olhar além do seu problema, do seu umbigo. E é servir. Vai ter momentos que você vai estar cansada, vai ter momentos que assim, hoje eu não queria. É o propósito. É o propósito. E aí você faz de coração. Aí você pensa assim, nossa, eu tenho que estudar mais. Nossa, eu tenho que levar minhas mentoradas para um podcast. Porque isso é propósito. Podcast é um propósito. Não é simplesmente pra gente, tem um podcast. Não, gente. É um propósito muito maior. Porque a gente tá justamente numa era onde está se levantando muitos mentores. Por quê? Olha só a sacada. Porque tem muitas pessoas que querem ser mentores por dinheiro. Porque, nossa, tá no auge agora, tá todo mundo fazendo dinheiro com mentoria, eu vou ser mentor também. Não é sobre isso. Porque a gente volta a falar sobre aquilo. Não é o propósito. E não se sustenta. Uma hora a casa cai. Você não consegue aguentar aquilo que não é vinculado ao propósito. Porque tem que existir algo além. Vai ter um dia que você vai estar cansado, que você vai estar com preguiça. Tem vezes que eu dou 6 mentorias seguidas. E eu tô lá entregando o meu melhor, porque é propósito. Sim. Agora, se eu pensasse só no dinheiro, eu ia vender algo que eu nem entrego, só pensando no dinheiro, não ia entregar. E aquela pessoa ia se sentir frustrada. E é isso que muitas vezes acontece com pessoas que compram mentoria de mentores que não são de verdade, que não vivem um propósito. Então, o propósito do podcast é muito maior do que a gente imagina. É dar voz para vocês, mostrar que sim, pode ser mentor, que vocês são capazes, que existe algo muito maior do que aquilo que vocês imaginam, mas é mostrar que existe mentor de verdade. E por isso desse tema hoje. Porque é um propósito, tem um porquê, é muito mais forte do que a vontade de ter visibilidade, do que fazer dinheiro, do que dizer que tem um podcast. É do coração, é da alma. Exatamente, e eu acredito que é aí que tá a virada de chave, Ana. Porque é aí que muitas pessoas se perdem. Não quer dizer que esses mentores não se iniciaram com um propósito. Eles se iniciaram com um propósito, algo ardeu no coração deles. Mas no caminho as pessoas se perdem e confundem com proposta. Qual que é a melhor proposta nesse momento? Por quê? Porque tá vinculado com dinheiro. E aí, volta pro eu. Volta pro meu ego.
E a minha entrega não é mais a melhor. E por isso que minha qualidade cai. Entende? Então, é nesse caminho que a gente também tem que tomar esse cuidado. É propósito ou é a melhor proposta? Faz sentido? A entrega vai ser a mesma? É só quantidade ou é qualidade? Estou me preocupando com isso? Né? Um segredo bem interessante, que não é segredo, mas eu acredito que as pessoas às vezes não param para pensar. A gente escuta muito, mas não desanima, ou tem horas que dá vontade de desanimar, que a gente desanima. Eu entendo, meninas, não sei se vocês vão concordar comigo, que o segredo de tudo é não desistir. Porque toda vez que eu faço uma live, que eu termino o encontro com uma mentorada minha, eu até já compartilhei isso com a Ana Ju, eu sinto um calor tão bom no meu coração, uma sensação tão boa, que além do propósito, é Deus também falando, continua, minha filha, você está no caminho certo, só vai que eu tô te guiando. Então é maravilhoso, eu sinto falta. Às vezes tem semanas que minhas lives normalmente são nos domingos, mas às vezes não é sempre que eu consigo, né? Às vezes tá viajando, os horários e tal, mas eu sinto falta. Eu preciso fazer, eu preciso levar alguma coisa para as pessoas, algum assunto que realmente trazer alguém que vai me ajudar a transbordar na vida do outro. Eu acredito que o propósito traz essa sensação de você fazer o que precisa ser feito, de você estar fazendo algo porque aquilo te faz bem e porque faz sentido. E não é só para você, é para o outro, é sobre o outro também. O propósito é sobre o outro. E eu acredito muito nisso. Exato. É sobre a gente se sentir realizada fazendo pelo outro. É você olhar que, nossa, minha mentorada tá tendo resultado. Às vezes a minha mentorada tá... Teve uma mentorada minha mês passado que fechou 5 mentorias. Eu falei assim, oxi, nem eu fechei tanta mentoria assim mês passado. Então é olhar e falar assim, caramba, que incrível. Continua, voa. É você ficar feliz com o resultado do outro, deixar de ser sobre você o propósito. É olhar pro outro e ficar atento aos sinais. Por que será que hoje o devocional era sobre propósito? Eu falo muito, Deus fala o tempo todo com a gente. E Ele entrega para nós o que a gente precisa ouvir. Mas a gente tem que estar aberto a escutar as respostas. Receber. E o chamado que eu tive em dezembro do ano passado foi de realmente idealizar o evento Jornada Enriquecer Elas. Não estava nem na minha cabeça o nome, ainda não sabia, mas eu queria fazer um evento para 300 mulheres. E na época eu lembro que eu tinha colocado aqui, talvez fosse em Cascavel. Eu não tinha nem me mudado para Cascavel ainda. Mas olha os sinais. Olha, eu se permitir sonhar. Meu Deus, que louca. Eu moro em Francisco Beltrão. Não fiz evento nem para 100 pessoas. Quero fazer um evento para 300 pessoas em Cascavel. Quantos sonhos a gente já teve? E falar assim, nossa, mas é impossível. Não vai acontecer. Tu nem mora em Cascavel. Não fez nem evento para 100 pessoas. O que você vai fazer evento para 300 em Cascavel? Mas olha como que é. Deus plantou essa sementinha no meu coração. E eu agi. Tomei o passo. Vou fazer esse evento. Aí convidei uma pessoa para contribuir com o evento. Convidei outra. E esse evento se tornou uma proporção tão grande que deixou de ser meu. Porque, na verdade, o propósito, ele era de todas que estavam idealizando esse evento. E o propósito está vinculado ao propósito de cada uma que vai estar lá no Jornada Enriquecer Elas. Porque é desafiador você fazer um evento para 300 mulheres, lidar com os julgamentos, lidar com os desafios, lidar com o que vai aparecer na jornada. Vai ter momentos que vai pegar, que vai pensar assim, nossa, mas será que eu faço? Será que é para mim? Será que realmente esse evento vai dar certo? E aí Deus faz o quê? Manda sinais? Manda alguém falando sobre o evento, manda alguém patrocinando, manda alguém elogiando. E aí é propósito? Porque antes de você fazer um evento, você vai ter que dar muita energia para um evento. Exato. Você vai ter que fazer toda a organização, você tem que fazer o investimento, você tem que correr atrás, você tem que divulgar. E aí que tá o propósito. Você não pensar no que está recebendo momentaneamente. E nem pensar no que você vai receber depois. É pensar em quantas vidas você vai impactar. Exatamente. E o Jornada, ele veio muito com o propósito, né, Ana? E a gente estava comentando já sobre isso desde que nós nos conhecemos, né? Sim. A gente comentava algo sobre isso. E é muito louco, porque quantas vezes a gente se encontra com amigas, vamos fazer tal coisa? Vamos. Amanhã
crie. Ninguém faz nada. E o Jornada, ele foi acontecendo assim, mas também no início a gente se conheceu, se aproximou mais em abril, né? E aconteceu e foi acontecendo, e a gente tava tipo, um dia a gente faz. A gente tava indo. Mas era propósito. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a chegar pessoas agregando, começaram a chegar pessoas contribuindo, começaram a chegar pessoas que também acreditavam naquela nossa loucura, também fazia sentido e também estava ali para alavancar, né? Eu falo que a Ana Ventura também chegou para dar essa, nós vamos fazer acontecer sim, ele vai sair do papel. E as coisas foram movimentando, e aí não era só mais um sonho, era algo que estava se tornando realidade. Exato. E também está nos cobrando muita entrega. Só nós sabemos quanta energia está demandando. Quanto diariamente a gente deita, assim, dever foi cumprido, mas desafiador. E o quanto é gostoso se permitir viver esses momentos. Eu não tenho nem dúvidas que o Jornada vai ser incrível. Eu já estive em vários eventos e eu sei o quanto é bom a energia, o networking, as conexões, os aprendizados, porque nós precisamos também nos permitir viver algumas coisas. A gente às vezes nós podemos estar insatisfeitos, não contentes, mas às vezes a gente não se dá essa oportunidade de se permitir viver algo novo. E dentro de um evento como esse, são muitas viradas de chave. Às vezes ali você vai ouvir uma coisa que vai transformar os seus próximos dias, a sua vida. Por exemplo, há 1 ano atrás, eu ouvi a seguinte frase: você pode ser o que você quiser ser. Você, né? E então eu entendi que se eu posso ser o que eu quiser ser, eu preciso buscar. Eu posso ser o que eu quiser ser, eu tenho esse poder. E foi estando nesses ambientes, foi me conectando com pessoas, com a Ana Ju, com você também, que eu entendi muitas coisas que me trouxeram muito sentido para a minha vida, mais cor, mais brilho. Então, a jornada, eu tenho certeza que esse evento vai ser mais um evento que vai ser incrível. E claro que eu vou estar lá, né? Que eu não perco por nada. E eu falo que no início, olha que interessante, no início era sobre nós. E quando deixou de ser sobre nós e começou a ser sobre propósito, a gente começou a estar mais aberto a receber. E foi aí, sim, que começaram a se aproximar ainda mais pessoas que acreditavam no nosso sonho também. Né? Empresas que chegaram para nos apoiar, nos dar essa base, levar. Também com o intuito faz total sentido. Faz total sentido a gente olhar para essas mulheres. Faz total sentido a gente olhar para essas pessoas que querem dar esse segundo passo, mas não sabem por onde começar. Exatamente. A gente sabe. E eu falo que o nosso processo ele foi muito rápido. Há 1 ano atrás, gente, eu estava vivendo da forma como eu falei que estava vivendo. Então é um processo extremamente rápido. Então o nosso intuito ele veio exatamente por isso. A jornada nasceu para isso, para pegar na mão mesmo dessas mulheres e levar elas e acompanhar elas nessa jornada. Exato. Acender ali uma chama e falar assim, vai dar certo, confia, acredita. O que está aí dentro não é à toa. E é o que você trouxe, né? São processos, existe uma jornada. Você começou há 1 ano atrás, só 1 ano atrás, mas existiu um processo, existiu uma caminhada. Você não simplesmente virou a chave e já sabia tudo que você sabe hoje. Existe o processo. E o primeiro processo, o primeiro passo é você decidir fazer diferente. É você decidir estar em um evento, é você decidir buscar conhecimento, é decidir se conectar com outras pessoas, é decidir mudar a sua vida. E o primeiro passo começa por você. O seu propósito não vai bater na tua porta. O seu propósito está esperando você agir. O seu propósito está esperando você tomar o próximo passo, que não vai chegar ali escrito num papel, não vai vir Deus assim falando, filha, esse é seu propósito, faz isso, faz aquilo. Esquece. E eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que estão esperando Deus falar. Que estão esperando alguém falar assim, eu vou lá conversar com o mentor, eu vou lá falar com fulano, ela vai falar o que eu tenho que fazer. Não se engane. O propósito está no coração. Mas precisa começar por você a buscar, a fazer esse movimento. Nós partimos do nosso, em idealizar a jornada. E quem está assistindo e quem vai participar, tomou esse passo de estar lá com a gente. Então existe esse processo.
de descobrir o propósito. E o seu propósito, para você descobrir ele, começa por você. E eu quero te pedir, Kati, qual que é essa frase final, a sua mensagem final pra gente encerrar esse podcast incrível de hoje. Vou falar aqui, Ana, uma frase que foi, para mim, uma alavanca nesse meu processo. Que o maior presente que a gente pode deixar para quem a gente ama é viver o nosso potencial por completo. Nossa, que forte. Você está vivendo o seu potencial por completo? Você vive isso? Vale a pena. Vale muito a pena. Só vai. Só vai. É isso aí. Incrível, fortíssima essa frase. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer pelo meu filho, eu vou pelo meu filho, mas você tá se cuidando pelo seu filho? Você tá se cuidando pelo seu marido? Desfocar do outro e começar a olhar pro teu potencial. É aí que você vai realmente estar alinhado com o propósito. E, Julie, o que você tem a nos dizer sobre esse podcast, sua mensagem final? Eu acredito que é reafirmar que Deus nos criou com um propósito. E o interessante é a gente pensar como que a gente quer ser lembrado. Quando você ouvir o nome Julie, Kati, Ana Ju, como você quer que as pessoas lembrem de você? Então, sempre buscar se permitir, se permita viver novas experiências, se permita novas conexões, se permita novos ambientes, e busque o que faz sentido para sua vida, busque o que faz o seu coração bater mais forte e faça a vida valer a pena, fazer a vida valer a pena. Fazer a vida valer a pena. E falando em ser lembrada, eu trouxe um presente especial para vocês. Vocês já sabem, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast são muito especiais para mim. E é por isso que eu quero que vocês levem no coração de vocês essa experiência no formato de uma caneca, mas que vocês lembrem que vocês receberam a voz, que vocês receberam o chamado, e nos momentos mais desafiadores, vocês lembrarem desse dia e do tema que a gente trouxe aqui. Então, eu vou entregar para você, Kati. Que linda! Obrigada, amor. E para você, Julie. Obrigada. Minhas mentoradas incríveis. Agora vai ser difícil Muito esquecer obrigada. de mim. Sim, agora todas as manhãs, quando a gente levantar da cama, vamos lembrar, E já faz o marketing, né? Sim. Mas é isso, meus visionários. E eu tô muito grata de ter todas vocês aqui. 2 mulheres potentes, 2 mulheres que assumiram o seu chamado, que escutaram o seu propósito e estão aí caminhando cada vez mais para realizar sonhos, principalmente o de vocês. E apesar do medo, porque ele sempre vai existir, o importante é que você vá com o medo mesmo e que você não foque no medo, mas foque aonde você quer chegar. E quando você não souber aonde você quer chegar, se silencie, se escute e deixe o seu coração falar. E assim eu encerro o 2º podcast do Pod Mentora, que é esse tema incrível de como descobrir o seu propósito. E eu espero do fundo do meu coração que você descubra o seu e viva ele todos os dias.